Pessoal, bom dia, bom dia. Meu nome é Igor Rosendo, eu sou especialista de vendas na Espirol. Estou aqui com o Fábio Oliveira, engenheiro de aplicação. Viemos aqui hoje para apresentar o nosso webinar, nosso treinamento online, voltado para insertos roscados para plástico, que é um dos produtos da nossa linha de fornecimento. Tá? Então, gostaria de iniciar, primeiramente, agradecendo vocês pela presença. É muito importante ter cada um de vocês aqui, prestigiando aí o nosso treinamento. Espero que seja muito válido para vocês. E eu vou iniciar falando um pouquinho sobre a Espirol, falando um pouquinho sobre quem nós somos. A Espirol é uma empresa já que tem mais de 70 anos no mercado, uma empresa americana. Iniciou suas atividades lá em 1948, em Connecticut, nos Estados Unidos, fundada por um engenheiro alemão chamado Hermann Kohl, que desenvolveu o pino espiral, um dos produtos da nossa linha. E diante das necessidades no mercado, o Hermann Kohl ele foi implementando aí outros itens também, como, por exemplo, o inserto roscado para plástico, que é um dos itens que nós vamos tratar aqui hoje. Tá? Hoje, a Espirol fabrica mais de 2 bilhões de componentes por ano. Nós temos mais de 15 mil clientes. Muitos deles, alguns de vocês que já estão fazendo presença aqui na nosso webinar. A Espirol possui produção global, né? Então, as nossas unidades elas estão localizadas no mundo todo, tá? Temos unidades de fabricação onde fica o nosso headquarter em Connecticut, nos Estados Unidos. Temos unidades de fabricação também em Ohio, no Canadá, na Inglaterra, no México, e outras unidades de venda, distribuição e escritórios de engenharia, como na Europa, como na China, no Japão, como aqui no Brasil também. Tá? O que eu quero destacar para vocês aqui é o seguinte, que não importa onde essa empresa esteja, não importa onde esteja o seu desenvolvimento, a sua produção, tá? Sempre haverá um engenheiro de aplicação da Espirol próximo de você, um especialista de vendas próximo de vocês para ajudar no que vocês precisarem. E assim, a Espirol ela faz parte do seu dia a dia sem ao menos você perceber, porque as aplicações onde nossos itens são instalados são muito diversas, tá? Então vai desde um trator, desde um componente automotivo como a tampa do motor que vocês podem ver logo acima, onde tem aí vários insertos, desde uma cadeira, de repente que você esteja sentado aí agora, tá? Um componente cosmético, uma ferramenta. Então, realmente é muito diverso onde os nossos produtos são aplicados. E, às vezes você não percebe porque os nossos produtos são escondidos dentro das aplicações. E falando dos nossos produtos, né, aqui tem toda a nossa linha de fornecimento. Molas prato, os insertos roscados para plástico, que é o que nós vamos destacar aqui hoje, pinos sólidos, pinos elásticos, buchas de alinhamento, espaçadores, limitadores de compressão, calços de precisão e os pinos elásticos espirais. O que eu gostaria de destacar para vocês é o seguinte: a Espirol é uma das únicas empresas no mercado que, além de fornecer os elementos de fixação, fornece também máquinas de instalação de pinos e máquinas de instalação de inserto e limitador de compressão. Tá joia? Bom, o Fábio vai dar sequência na apresentação aqui para vocês, mas antes disso, eu só queria deixar um aviso que essa apresentação ela deve durar um total de 1 hora, tá? Vocês devem ter percebido que o áudio de vocês está fechado, mas isso não significa que vocês não vão poder fazer perguntas. Eu peço a gentileza que vocês observam aí no canto direito, tem uma abinha escrito perguntas. Vocês clicam nela, tá? Vocês vão enviar a sua pergunta para mim, aí, como uma forma de um chat. Nós vamos responder algumas perguntas para não prolongar muito a apresentação, tá joia? E essas perguntas que não forem possíveis serem respondidas durante a apresentação, não se preocupe que depois a gente entra em contato com vocês por e-mail, entra em contato por telefone para responder posteriormente, tá joia? Eu agradeço, passo a palavra para o Fábio. Fábio, com você. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Fábio, sou engenheiro de aplicação da Spire e vou estar com vocês nos próximos minutos, fazendo uma apresentação sobre inserto roscado. Então, para começar, a gente vai falar um pouco de conceito, que é basicamente torque e tração, que é o que está envolvido nesse tipo de componente, o inserto. O inserto nada mais é do que um componente metálico que vai criar rosca ou uma malha metálica numa peça plástica, para ser utilizado como uma âncora para o parafuso. Então, nesse momento que eu fizer o parafusamento, eu vou estar gerando um torque.
Então, ou seja, o torque, que é a força vezes o braço, vai me gerar uma carga axial para cima do inserto. Essa carga axial vai fazer com que seja criada uma força de atrito. E essa força de atrito entre o fio da rosca do parafuso e o fio da rosca do inserto é que garante com que o parafuso vai ficar preso, vai ficar retido nessa aplicação. Então, isso é muito importante. Essa tensão que o parafuso cria, ela tem que ser mantida ao longo de todo o tempo. Tá? Por isso que a gente vai estar falando de inserto e limitador de compressão, vocês vão entender esses dois conceitos, torque e tração. Vamos falar um pouco de tipos de plástico, só para a gente alinhar um pouco sobre isso. Então, a gente tem, aqui no caso de plásticos, dois tipos de plásticos. Os termofixos, que são plásticos que, uma vez moldado, eles não são possíveis de reaquecer, modelar ele novamente. Ou, por exemplo, eu não consigo instalar um inserto a quente, eu não consigo amolecer esse plástico para colocar um inserto e esse plástico volta a ser como era. Então, esse são os plásticos termofixos. E os mais utilizados são os polímeros termoplásticos, que são plásticos que, após a moldagem, permite com que sejam aquecidos e derretidos, ao ponto que o inserto entra na peça e a volta a se formar novamente. E aí a gente tem os polímeros semicristalinos e os polímeros amorfos. Essa abordagem de plástico nos traz a um problema que a gente costuma ter muito com plástico amorfo, que é o que a gente chama de ESC, né? Então, isso é um fenômeno que ocorre muito na utilização de insertos roscados, que é instalado por pressão quando o cliente utiliza um plástico amorfo, um ABS-PC, por exemplo, né? Então, isso é um fenômeno que às vezes o cliente não sabe que está tendo, aparece uma trinca do nada na peça dele após a instalação do inserto. Essa trinca pode aparecer no momento da instalação do inserto, pode aparecer um dia depois ou alguns dias depois, e ela é dada por dois fatores, um fator químico e um fator mecânico. Por quê? O fator químico seria solventes, lubrificantes, e o fator mecânico é a pressão, é a força de inserção do inserto que vai gerar contra a parede do plástico. Isso faz com que, a hora que eu tenho essa pressão, aumente essa força interna no furo onde eu estou instalando o inserto, e aí há uma entrada dos fluidos, por exemplo, do lubrificante ou do aerosol para dentro do plástico, e esse plástico tende a trincar. Tá, então a gente está abordando isso porque isso é um problema que ocorre com frequência com alguns clientes e a gente tem a solução, a gente vai comentar mais para frente. Então a gente veio aqui para tratar sobre montagem adequada utilizando inserto. Nesse tipo de montagem, a gente utiliza dois componentes. Isso a gente está falando o seguinte, montagem de peças fabricadas de plástico. Então eu tenho dois componentes plásticos. Aqui é um componente plástico e aqui é um componente plástico. Então, em um deles eu utilizo um inserto roscado, instalado a quente, por pressão a frio, e no outro a gente recomenda que seja utilizado o que a gente chama de limitador de compressão, né? É uma alma metálica, eu vou dar uma alma metálica ao plástico. Com isso, na hora que eu fizer o aperto do parafuso com o inserto, eu vou garantir um contato metal-metal, ou seja, lembre, eu falei que quando eu estou apertando o parafuso, eu estou torqueando o parafuso e esse torque gera uma tração. Essa tração gera o alongamento do parafuso, gera uma tração nos fios de rosca. E essa tração faz com que a força de atrito garanta o aparafusamento e ele fique fixo por todo o tempo. Se a gente tem uma peça plástica no meio, sem essa alma metálica, que é o limitador de compressão, esse plástico, com o tempo, tende a deformar, tende a perder altura. E isso acontecendo, eu perco o aperto, aí meu parafuso acaba soltando com o tempo. Por isso que a gente recomenda que montagens de peça plástica eu tenho tanto o limitador de compressão como o inserto roscado. Então, por que utilizar um inserto roscado? Bom, primeiro para a gente garantir a integridade da minha peça, porque não é recomendado fazer o parafusamento direto na peça plástica. Permitir que essa peça seja reutilizada diversas vezes, porque normalmente uma peça plástica, se você montar e desmontar, a rosca vai perdendo a sua qualidade. E com inserto não, uma vez ele instalado na peça, ele vai permitir montagens e desmontagens ilimitadas. Suportar o torque de aperto requerido. Imagina, o inserto roscado, ele tem, no mínimo, o dobro do diâmetro do furo. Então, minha área de contato é 4 vezes maior com a parede do plástico. Então, eu suporto um torque muito maior
do que eu parafusar o parafuso direto no plástico. E com isso também garanto que eu não vou ter perda de tensão do aperto, porque o meu parafuso vai ter suportado a sua tração pelo inserto. Aqui eu tenho algumas aplicações, né? Então, por exemplo, a gente tem nessa peça limitador de compressão, nessa uma outra peça eu tenho tanto limitador de compressão como inserto roscado, como o Igor havia relatado, isso aqui é uma tampa de motor, veja quantos insertos roscados eu tenho aqui, então é muito utilizado no segmento automotivo, mas em muitas outras aplicações. Então, no tipo de inserto, todos eles têm essa construção. Eu tenho os recartilhos, que tem como função garantir o torque, os rebaixos e as rebarbas, que tem como função garantir a tração do inserto após a montagem. Então, basicamente, todo inserto roscado tem esses dois componentes. E dentro dos insertos roscados, eu tenho outros tipos de inserto. Então, por exemplo, eu tenho um inserto roscado do tipo reto, que ele é muito bom para segurar o torque, para garantir o torque. No entanto, ele não é tão recomendado quando eu tenho a tração, porque ele não tem nenhuma ancoragem nesse sentido. Eu tenho os insertos tipo diamante, ele já é um misto dos dois. Tem os insertos com recartilho helicoidal e um misto. Por exemplo, aqui eu tenho tanto o recartilho helicoidal como o recartilho reto. A Spyro utiliza esse conceito, mais o recartilho helicoidal, porque ele te dá uma melhor performance a torque e a tração. Então, na nossa família de insertos, a gente divide ela por forma de instalação, para ficar mais fácil na hora da gente estar conversando com os clientes. Então, a gente tem uma grande gama de insertos instalados térmicos, instalado a quente. O que são isso? Insertos que são instalados pós-moldagem. Você molda a sua peça e esse inserto vai ser instalado pós-moldagem. Ele é aquecido a certa temperatura que vai estar amolecendo, derretendo o seu plástico e vai ser inserido no furo de instalação. Depois eu tenho os insertos autoatarrachantes. Esses já são para montagens pós-moldagem também, onde o plástico não permite que seja aquecido ou que não seja um plástico mais rígido e eu preciso de uma montagem onde eu garanta uma tração superior. Esse é um inserto que tem a melhor performance à tração. Ele é rosqueado. Depois eu tenho o inserto injetado ou moldado. Esse inserto é instalado com a peça. No processo de moldagem da sua peça, você vai estar utilizando esse inserto roscado. E por último, a gente tem os insertos por pressão. Esse é um inserto instalado a frio, pós-moldagem, com um custo acessível muito bom e permite uma ampla gama de aplicação. Então aqui vou dar um resumo de alguns insertos que a gente tem instalado a quente, os insertos térmicos. Então vamos lá, a gente tem aqui os insertos térmicos retos, eu tenho o série 19 e o série 29. A diferença entre os dois é que o inserto da série 29 é um inserto simétrico. Vocês podem ver que tanto na parte de baixo como na parte de cima eu tenho o mesmo desenho. Eu tenho um recartilho central e dois, um em cada lado. Esse é um inserto que a Spyro recomenda quando você vai ter uma instalação semiautomática do seu inserto na peça, porque ele não tem problema de orientação. De qualquer lado que esse inserto cair no momento da instalação, ele está correto. Esse inserto ele pode ser utilizado numa instalação semiautomática? Sim, mas eu tenho que garantir que ele sempre vai cair do lado de baixo na peça. E depois eu tenho, por final, os insertos cônicos. Em peças onde a criticidade da minha peça não garante com que o meu furo seja reto na minha fabricação da peça plástica, que eu preciso ter um furo com maior conicidade, então a gente trabalha com esses insertos cônicos. Depois eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre eles. E todos esses insertos eu tenho eles com flange, que a gente chama com cabeça. Então, quando a gente pega esse tipo de inserto, eu vou falar a performance que esse inserto tem em relação ao torque. A performance que esse inserto tem em relação ao torque, ela é excelente. Esse inserto, quando instalado corretamente, tem uma performance excelente ao torque. A tração, também, ele tem uma excelente performance à tração. No processo de instalação, é um dos mais indicados, tem um custo médio, não é tão custoso o equipamento de instalação desse tipo de inserto. E ele é indicado para processos de alto ou médio volume de produção. Então, esse é um inserto bastante versátil e muito utilizado. Aqui tem alguns dos equipamentos da Spyro de instalação. Então, vejam, aqui eu tenho um equipamento manual de instalação de um único inserto. Depois eu vou passar um vídeo para vocês verificarem como ele funciona. Aqui eu tenho outro
equipamento de instalação semiautomático até 4 insertos, e um maior, esse aqui eu consigo fazer até 20 insertos de uma vez, e ele também me permite fazer um combo. Eu posso instalar tanto inserto como limitador de compressão. Vocês viram que eu tinha peças com 2 tipos de componente, limitador de compressão e inserto. Essa máquina consegue instalar os 2 ao mesmo tempo. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês um filme onde eu quero representar como é feito o processo de instalação a quente, o que a Spyro recomenda como sendo ideal para instalação a quente. Tá? Então eu quero que vocês vejam que essa é a nossa máquina modelo HM. Vocês vão ver o seguinte, como é feito esse processo de instalação. Vejam só, nesse momento a peça foi aquecida, essa é uma ponteira de aquecimento, chega até 300 graus ou até mais, ela aquece o inserto, à medida que o plástico derrete, a pressão vence a força de resistência do plástico e o inserto é inserido. Ou seja, apesar de ser um equipamento manual, eu tenho controle de pressão para garantir uma pressão ideal de instalação, nem muito, nem pouco, tá? E o importante é que vocês vejam esse processo de instalação. Aqui eu tenho o controlador digital da máquina. Então vamos lá, vejam novamente. Eu troco fácil a ponteira, essa vai de M2 a M4. Vejam só, ela aquece e entra. Então isso é a forma ideal de se instalar um inserto. Eu estou aquecendo o inserto a todo o curso. Em todo o curso de instalação, o inserto está sendo aquecido, tá? Depois a gente vai comentar mais para frente sobre essas particularidades. Aqui eu tenho outro tipo de inserto, que são os autoatarrachantes. Esses são muito utilizados em plásticos mais rígidos, que o policarbonato, por exemplo, ou às vezes em algum ABS, pode ser usado em nylon? Também pode, ou em aplicações que eu preciso de uma alta resistência à tração. Tá? Esse inserto, quando a gente começa a falar dele sobre torque, eu digo que ele, em relação aos demais, ele tem uma menor qualidade em relação ao torque. Por quê? Esse inserto instalado, eu vou aparafusar ele na sua peça. Lógico, ele é desenhado de tal forma que o fio e o passo da minha rosca vai fazer com que eu corte e penetre facilmente o plástico durante a instalação. E ele vai se reter no furo. No entanto, como ele está no sentido do aperto do parafuso, a hora que eu estiver desapertando o parafuso, pode ocorrer do parafuso trazer o inserto junto. Né? Então, se você tiver uma peça que vai ficar montando e desmontando com frequência, esse não é o inserto mais adequado. No entanto, se você tiver uma peça que vai ficar lá montada, e são raras as vezes que eu vou estar desmontando, é uma questão de se pensar. Mas ele tem essa baixa qualidade nesse ponto. Com relação à tração, como eu disse, ela é muito superior aos demais, porque como o fio da rosca ele é profundo e vai entrar na peça, ele só vai sair se eu quebrar a sua peça de plástico. Então, ele tem uma excelente performance à tração. Quanto à instalação, já é um custo médio. No entanto, a gente não recomenda ele para alta produção, porque é um processo de instalação mais demorado, eu tenho que fazer por rosca, requer um pouco mais de cuidado. Então, a gente não recomenda esse tipo de solução para grandes produção diárias de produto. A gente tem que estudar uma outra forma de inserto para essa sua montagem. E aqui um dos insertos mais versáteis que a gente tem é o inserto da série 50, é um inserto instalado a frio. Né? Quando a gente diz instalado a frio, eu não preciso aquecer o inserto, ele vai ser pressionado na sua peça. A gente recomenda, para que a instalação seja mais bem sucedida, que ela seja feita logo na sequência, quando você fez a sua peça, ela sair da injetora com a peça ainda morna, com a peça ainda quente. Se você puder fazer a instalação nesse momento, vai ser mais produtivo, ele vai ter uma performance melhor, mas não necessariamente. Eu posso fazer no outro dia, depois já com a peça fria, e ele te dá um bom resultado. É um inserto de um custo-benefício muito bom. Tá? Então, assim, quando a gente fala em relação a torque, apesar de ser um inserto instalado a frio, ele tem uma resistência a torque bastante boa, bastante considerável. No entanto, quando a gente fala em tração, por ser instalado a frio, é um inserto que não tem uma performance de tração tão boa. Né? Ele não foi aderido à peça, ele só foi pressionado. No entanto, a gente, às vezes, tem a possibilidade de recomendar esse tipo de montagem que eu estou colocando aqui ao lado, que a gente chama de configuração reversa. Isso vale para os outros insertos instalados a quente, inclusive. Mas a gente pode, às vezes, instalar ele dessa forma, fazendo com que essa aba da cabeça, do flange, aqui do série 51, faça uma
ancoragem na peça e aumente a minha resistência à tração. Isso vai depender muito do plástico. E um custo baixo de instalação? Eu diria que o mais baixo, uma simples prensa vai ser o ideal para fazer a instalação. E a gente indica ele também para médias e altas produções. É um inserto bastante versátil. E, por fim, o inserto moldado ou sobreinjetado. Esse é um inserto de melhor performance, né? E ele é indicado exclusivamente para ser instalado no momento da moldagem da peça. Diferente dos demais insertos, por exemplo, se você pegar o inserto 63, que ele é o inserto passante, o seu pino, que vai estar lá no seu molde de injeção, vai entrar aqui. Você, para garantir que o plástico não entre no processo de injeção, não flua para dentro da rosca, eu preciso que esse pino esteja uma qualidade muito boa, uma precisão muito boa, e nesse caso a rosca desse inserto interna tem uma precisão muito boa. Que na hora que eu coloco ele no seu pino, dificilmente o plástico vai fluir e vai fazer vai fazer com que o plástico contamine essa rosca. Então esse é um inserto indicado para injeção. Eu consigo instalar um inserto térmico instalado a quente no processo de injeção? Consigo. No entanto, a gente tem que fazer um retrabalho na nossa rosca para que ela tenha esse mesmo acabamento. Se você pegar um inserto padrão da Espirol e levar para a sua injetora, você pode não ter sucesso. O acabamento, a precisão da rosca não é tão precisa quanto essa. Então pode ser que ele não tenha sido bem instalado. Tem que tomar cuidado. Então, quanto à performance, a torque é excelente desse componente, a tração também é excelente porque ele foi envolvido, ele foi feito com a peça. É o melhor resultado. A gente também, por outro lado, entende o seguinte: o custo de instalação desse inserto é o mais alto, né? Em grandes companhias, você vai ter que abrir a sua molde de injeção e colocar ele ou com a mão ou com o robô. Normalmente, se recomenda que ponha um robô. Nem toda empresa, não é ideal você pegar a sua mão e colocar no molde de injeção, né? Salvo tenha seguranças totais para que isso não ocorra nenhum acidente. Mas, em linhas gerais, as empresas pedem com que um robô vá colocar. Então, assim, por isso a gente entende que é um custo alto de instalação. E também a gente recomenda, por ser um custo alto, que seja para um alto volume, tá? Para que haja um inserto também com um custo mais alto que os demais, tá? Isso quer dizer que ele tem que ser instalado em alto volume? Não. Pode ser que a gente faça um estudo da sua aplicação e somente um inserto instalado com a peça atinja os requisitos que vocês estão solicitando. E aí seja baixa a produção, não tem por onde correr. Então, agora eu quero comparar um pouco dos insertos que mais se utilizam no mercado, que é o inserto térmico e o inserto moldado com a peça, né? Então, quando a gente fala nesses quesitos, o inserto térmico leva vantagem porque eu tenho menor tempo de moldagem. Por quê? Eu não preciso parar a minha injetora para estar colocando algum componente naquele processo. Ela pode moldar as peças continuamente. Quando eu estou utilizando o inserto moldado, eu tenho que fazer uma pequena parada para colocar um inserto. E isso aumenta o tempo de injeção. Eu também preciso, eu não tenho problema de limpeza, lembre, se você não tiver um inserto de qualidade ou um pino de qualidade no processo de injeção, pode ocorrer a contaminação da rosca do plástico, pelo plástico, na hora que ele está fluindo em volta do inserto. Então, isso eu não tenho no instalado a quente, pode ocorrer no moldado. Menor custo de instalação. Aqui é uma máquina muito mais simples, então ele é um menor custo de instalação. Menor custo por falha. O que seria o menor custo por falha? Imagina que você tem a sua injetora, colocou o inserto, moldou a peça, e essa injeção falhou. Você vai perder o plástico, vai perder o inserto. Se você tem agora um processo de instalação térmico, que é pós-moldagem, e houve uma falha no seu processo de injeção, você não vai perder o seu inserto. Você vai perder só o plástico. E muitas vezes não vai nem perder. Pode voltar para uma reciclagem e tudo mais. Mas o custo de falha é menor com o inserto moldado, com o inserto térmico. E com relação à performance, apesar do térmico ter boa performance, nesse ponto, o inserto moldado com a peça é melhor. Ele tem uma performance superior. E também eu quero fazer um resumo com relação a plástico para vocês terem uma ideia. Quando a gente fala em termoplástico, eu posso instalar qualquer um dos nossos insertos, seja ele instalado a quente, seja ele instalado por pressão, seja ele instalado por autotarrachante ou moldado com a peça. No entanto, quando eu tenho o termofixo,
Um polímero termofixo, lembre, eu falei, esse é o polímero que uma vez injetado, eu não consigo derreter ele e ele volta à sua condição normal. Ele não permite que seja derretido, amolecido. Então eu não instalo inserto a quente. Eu só posso instalar inserto por pressão, autoatarrachante ou moldado com a peça. Tá? Então, essa em linhas gerais como funciona a nossa utilização de inserto em plástico. Agora vai ser a nossa primeira parada, só para ver as questões que o pessoal fez até aqui, a gente vai responder uma ou outra e depois a gente vai continuar com a apresentação. Vou passar a palavra para o Igor. Fábio, muito obrigado pela apresentação até aqui. Gostaria de agradecer também a todos vocês que mandaram perguntas. Foram muitas perguntas aqui. Peço até perdão, não vou conseguir responder todas, porque vai estender muito o nosso tempo. Então, vou pegar algumas aqui, teve até algumas que foram repetidas, né? Mas, enfim, tem a seguinte pergunta, Fábio. O cliente diz assim, Fábio e Igor, hoje eu tenho uma peça, um inserto que é diferente dos insertos dos catálogos de vocês. Vocês podem produzir um inserto conforme o meu desenho? Bom, boa pergunta. A Spyro, por princípio, não fabrica inserto conforme o desenho do cliente. A gente tem os nossos insertos padrões. Por quê? Porque se a gente fizer o inserto conforme o seu desenho, isso vai fazer com que a gente não tenha um ganho em volume. Então, hoje a gente produz inserto mundialmente, para todos os clientes. Então, você utiliza ele aqui, alguém utiliza ele na China, alguém utiliza nos Estados Unidos. Isso faz com que a gente tenha ganho de volume e um custo mais acessível. Por outro lado, a gente tem todo um corpo de engenharia que vai auxiliar você no seu projeto para utilizar os nossos insertos. Então, se você nos der a oportunidade, a gente pode avaliar e recomendar quais seriam as possíveis alterações na sua peça plástica para estar utilizando o nosso componente. Perfeito, Fábio, obrigado. Mais uma pergunta aqui é o seguinte, o cliente informa o seguinte, Fábio, eu tenho uma peça de ABS PC que depois de instalar um inserto, eu percebo que em cerca de 15 a 20 dias, a minha peça começa a apresentar as trincas ao redor do inserto. O que isso pode ser e qual a possível solução? Então, bom, vamos lá. Lá no começo, lembre, eu comentei sobre plásticos amorfos, ABS se encontra nessa classe, e com certeza você pode estar tendo um problema de ESC. Se você utiliza um inserto por pressão ou qualquer outro tipo de inserto que possa causar pressão na sua peça, pode estar ocorrendo isso. E o ESC eu preciso de dois componentes. A pressão, que é a força, que é o componente mecânico, e o componente químico, que é um aerosol, o óleo ou algo similar. Porque nessa cadeia desse plástico eu tenho hidrocarboneto que não reage muito bem a esse tipo de material. O que acontece? Um exemplo de um cliente nosso que teve um problema similar, ele estava presente, ele injetava essa peça em ABS, utilizava o nosso inserto, não tinha problema nenhum. Ele trocou de empresa, de fornecedor de peça. Esse fornecedor começou a injetar essa peça de ABS, mesma peça, e quando ele começou a inserir os nossos insertos, dias depois ele começava a ter falha. Nesse caso, ele mandava para fora. E era chato, porque quando chegava no seu cliente final lá, ele tinha trinca. Foram feitas várias investigações e como é que a Spyro contribuiu para essa solução? Como é que ela ajudou? Os nossos insertos, normalmente, eles são fabricados em centros de usinagem. Então, por mais que a gente faça a limpeza final, eu tenho traços de óleo no inserto. E esse traço de óleo que tem no inserto já é o suficiente para estar agredindo a sua peça e fazer com que ela trinque. Então, o que a Spyro faz? Quando necessário, a gente fornece o mesmo inserto num processo que a gente chama livre de óleo. Esse inserto passa por uma limpeza química, uma lavagem mais elaborada, e a gente vai garantir que não tenha presença de óleo. Então, eu vou te fornecer o inserto livre de óleo. Lembre, eu tinha que ter duas causas, o mecânico e o químico. Então, quando eu tiro o óleo, você passa a ter só o mecânico. E aí você não tem mais esse problema. Tá? Então, a gente tem uma solução, mas a gente gostaria muito de avaliar o seu projeto para tentar te ajudar. Excelente, Fábio.
Obrigado pela resposta. Bom, é isso. Eu acho que vamos ficar só com essas duas perguntas por aqui, e as demais a gente faz no final. A gente vê quanto tempo vai nos restar aí para as perguntas. Perfeito? Pode dar sequência, Fábio, por favor. Então vamos lá, pessoal. Agora eu vou tratar um pouco sobre informações do nosso catálogo, tá? Para ajudar vocês com os nossos insertos. Está na página 9 do nosso catálogo de inserto roscado. Então eu selecionei aqui um inserto de rosca M5, né? Aqui eu tenho o fio de rosca 08 e todas as cotas importantes desse inserto. Então nós temos aqui a nossa cota A, que é a maior cota em diâmetro do inserto, que é o recartilho maior do inserto. Então é a cota A. Nesse caso, eu tenho um inserto com diâmetro de 7,16 e é uma medida de referência. Depois eu tenho uma das menores cotas do inserto, né, na parte de instalação, que a gente chama de P, ou convite, ou piloto. É por onde o inserto é colocado na peça no processo de instalação, porque o inserto, em alguns casos, ele é colocado manualmente. Então, eu tenho furo de instalação, eu vou lá e coloco o inserto. Então, é esse piloto, é essa entrada que vai ser colocado no furo para guiar a montagem. Depois eu tenho o comprimento do inserto. Então, para o mesmo tipo de inserto, veja, eu tenho dois insertos simétricos de furo reto, eu tenho dois comprimentos. Então, eu tenho ele curto. Então, por exemplo, esse mesmo inserto eu tenho 6,35 de comprimento. Então, a gente costuma recomendar ele. Agora, se o cliente necessita de uma performance melhor a tração, eu vou para um inserto mais longo, que ele tem 9,53, ou seja, 50% maior em comprimento. O restante das medidas são iguais. E depois eu tenho os insertos com cabeça, esse mesmo inserto com cabeça. Tá? Nesse caso, eu tenho a cota aqui H, eu tenho a cabeça com 7,87 e a altura T. Isso é importante a gente ter no processo de instalação. E em todos os nossos catálogos, a gente tem a recomendação do furo de instalação, que é recomendado por mais diversos tipos de plástico. Você utilizando esse furo, você vai ter uma boa ideia de acerto no seu projeto, mas a gente também tem que verificar outras variáveis. Por exemplo, para esse inserto, olha, meu furo de instalação é de 6,4 mais 0,8. Lembre que a minha ranhura tem 7,16. No entanto, quando a gente tem uma variação no seu plástico, por exemplo, se eu tiver no meu plástico fibra de vidro, composição com fibra de vidro, se eu tiver 15% ou mais de fibra de vidro nesse meu plástico, nessa composição, esse furo tem que ser acrescido de 0,8. Te recomendo que seja acrescido de 0,8, então ele vai passar a ser 6,48 mais 0,8. E se eu tiver mais de 35% de fibra de vidro nessa minha composição do plástico, a gente já aconselha colocar mais 15, ou seja, 6,55. Tá? Então, isso é uma variável. Mas lembre, a Spyro está aqui para ajudar vocês. Vocês nos mandando um projeto, nós vamos avaliar qual é o furo mais adequado para a sua montagem, para o seu tipo de plástico. Outro ponto importante que a gente tem que verificar aqui é o que a gente chama da torre, né? A gente aqui internamente chama de boss, o furo, o plástico que vai em volta do inserto. Qual é essa torre? Quando eu tenho uma peça que o inserto está sólido, eu tenho, por exemplo, uma peça maciça, eu não tenho que me preocupar com isso. No entanto, quando eu tenho que fazer um castelo de instalação, como esse ou como esse, eu tenho que criar ou nervuras para reforçar. Vejam, o que a gente recomenda? Que o castelo tenha, no mínimo, 2 vezes o diâmetro A. Tá? Ou seja, tem que ser 2 vezes o diâmetro A. No mínimo, o ideal são 3. Mas quando o cliente não consegue, por algum motivo, quer uma economia de plástico, ou o projeto não permite eu fazer, por exemplo, aqui, ó, 2 vezes, ó, veja, aqui eu não tenho 2 vezes o A, espessura aqui. Eu posso criar nervuras para fazer esse reforço. Tá? Então, isso é importante para vocês. Quando eu vou fazer minha torre, ela tem que ter, no mínimo, o diâmetro, 2 vezes o diâmetro A, para que eu tenha uma torre robusta, para que ela consiga suportar o torque de aperto. Porque se eu não tiver plástico em volta do inserto suficiente, na hora que eu der o torque, ele vai soltar. Essa torre pode deformar e soltar. Na hora que eu aplicar a tração, ela pode destacar, porque ela não vai estar rígida o suficiente. Então, agora nós vamos entrar como a gente chama de dados técnicos do projeto.
informações que a gente solicita que o cliente nos envie para que a gente faça uma avaliação de engenharia e retorne para você com um relatório técnico. Isso são dados que a gente precisa para fazer uma avaliação técnica adequada. Então, aqui eu tenho um exemplo de um cliente que desenhou a peça, tá? Ele queria utilizar esse inserto da série 20 longo, ele pré-desenhou a peça, olha, furo de instalação de 4, diâmetro 5,5, ele até fez aqui uma impressão em 3D para mostrar como ele pretendia fazer. E aqui, se você entrar nos catálogos, nos nossos sites, nas nossas ferramentas e baixar o nosso desenho do inserto, você vai ter a recomendação de instalação, que a gente vai ver mais para frente. Mas aqui eu tenho todas as cotas do inserto e depois a gente vai tratar isso com mais detalhe. Aqui na questão da geometria do furo. O que é a geometria do furo? A geometria do furo eu já tratei um pouco para vocês, é a questão de, por exemplo, aqui tem um inserto da série 29, um inserto M5, longo, tá? Feito em latão, que é o mesmo do catálogo que a gente estava tratando, onde eu falo que o furo de instalação, veja só, esse é o inserto, a medida de referência maior 7,16, meu furo de instalação é 6,4. Lembra da torre? Eu tenho que ter no mínimo 2 vezes 7,16. Então aqui eu tenho que ter 14,32. A gente fala que até 3 seria o ideal. E a profundidade? Qual é a profundidade do meu furo de instalação? Então a gente diz que o furo de instalação a profundidade mínima do furo é o comprimento do inserto mais 2 vezes o passo de rosca, né? E o passo de rosca, se vocês recordam, era 0,8 lá, né? Então aqui o passo de rosca é 0,8, 2 vezes o passo de rosca eu tenho 1,6. Então eu passo a ter uma profundidade de 11,1. Pode ser um pouco mais? Pode ser um pouco mais, mas seria um limite mínimo esse 11,1 de profundidade. Isso vai fazer com que duas coisas sejam boas nisso aqui. Que o parafuso, quando eu estou parafusando, não evite bater no fundo do furo e destaque o inserto. E também, quando eu estou instalando ele a quente, o plástico que eu estou derretendo aqui, ó, essa parede, ele vai sobrar um pouco, porque eu estou introduzindo alguma peça ali. Então, ele desça e se acomode no fundo da peça. Tá? Então, ele tem as suas finalidades. Então, isso aqui seria a geometria do furo de instalação. Aqui, eu já tenho a geometria do furo de instalação do cliente, daquele projeto que a gente começou a trabalhar há pouco, quando o cliente nos pediu ajuda. Então, vamos ver se ele fez uma coisa adequada no primeiro desenho. Ele falou, olha, eu vou fazer um furo de 4 milímetros. No nosso desenho, do nosso site, onde você baixa nossos desenhos, ele diz, olha, a gente recomenda 3,99 mais 0,8. Mas vejam, gente, lembre que eu falei, isso muda com tipos de plástico, se eu tenho fibra de vidro ou não. Então, a gente não recomenda que o cliente use cegamente as nossas recomendações, faça o furo e monte. Né? A gente tem que trabalhar com calmo plástico. Por isso, a gente sempre fala, nos manda informação para que a gente retorne para vocês. Olha, para esse plástico, o ideal seria um furo com diâmetro de X. Tá? Essa recomendação que a gente faz, ela é para ajudar e alinhar o cliente nos seus primeiros desenhos de projeto. Mas dependendo do plástico, pode ser que a gente não tenha sucesso. E outra informação. Ele quis utilizar o série 20, que ele tem a cabeça, essa borda. Então, aqui ó, o flange está me dando como 5,49. E qual é o diâmetro que eu vou utilizar para fazer essa montagem? A gente recomenda que esse diâmetro de instalação, do furo de instalação, seja no mínimo meio milímetro maior, nesse caso 5,99, até 1,3 a mais, 6,79. Então, isso aqui é interessante que seja maior do que o diâmetro da peça. As demais medidas são conforme o catálogo lá. A profundidade, 6,74. Da mesma forma, aqui é a peça mais 2 vezes o passo dessa rosca que está em catálogo, tá? A peça a gente já vai dar dessa medida. Isso aqui, ó, que vocês estão vendo, esse desenho vem no desenho da Spyro que você baixa do site. Ele já vem com o furo recomendado. Mas, mais uma vez, a gente sempre sugere que entre em contato conosco para a gente definir o plástico direitinho. Outra coisa importante é sobre a especificação do plástico, o datasheet. Lembre, eu tenho que instalar esse inserto num plástico, eu tenho fibra de vidro, não tenho fibra de vidro, é um plástico amorfo, é um plástico semicristalino, tudo isso é importante na avaliação. Ele vai suportar a pressão e a tração que o meu requisito plástico está pedindo, então isso é importante para a gente avaliar.
A Spyro não vai recomendar se o plástico está certo ou errado para a sua aplicação. Longe disso, vocês têm conhecimento para isso. A Spyro vai dizer o seguinte, olha, para esse plástico que você está utilizando, nós recomendamos esse inserto roscado e recomendamos que seja testado nessa furação. Então, por isso que a gente precisa do datasheet. E outra informação bastante importante quando a gente fala de insertos, limitador de compressão, é sobre o parafuso. Tipo do parafuso, diâmetro da cabeça do parafuso. Essa medida, por exemplo, aqui, olha, o diâmetro da cabeça é muito importante, porque isso vai me dizer o quanto de pressão esse parafuso vai exercer sobre a peça na hora da montagem. Né? Porque limitador de compressão, a gente está falando de inserto, mas limitador de compressão, ele funciona em função de pressão. Mas vamos falar em termos de parafuso. A gente sempre pede que o cliente nos diga qual é o parafuso que ele vai utilizar. Então, M4. Qual é a classe de parafuso? Nesse caso, é um parafuso normalizado, um ISO 898, tá? E ele tem um torque máximo de 3.1. Então, essas informações são muito importantes para a gente. Em alguns casos, a gente pede, inclusive, que nos informe o material do parafuso. Se é aço, se é inox, se tem algum acabamento, se ele é zincado ou não. Porque em algumas aplicações existem alguns outros fenômenos chamados, por exemplo, corrosão galvânica, que é dado por diferentes materiais da mesma peça, por umidade, por tensão elétrica que possa passar ali. E dependendo das informações que a gente tiver do cliente, nós conseguimos voltar para o cliente com uma recomendação técnica. Olha, tome cuidado que essa aplicação pode ter corrosão galvânica, né? O que pode danificar a peça ao longo do tempo. A gente consegue visualizar e ajudar o cliente nesse sentido. Então, por isso é importante a informação do parafuso. E sempre dizer se é um parafuso normalizado ou não. Já recebi de cliente parafusos, por exemplo, eu vou pegar aqui, eu não me recordo se era um M5 ou M6, eu acho que era um M6, e o cliente falou, olha, Fábio, eu estou aqui com o meu M6 e meu torque requerido pelo cliente é 15 Nm. Eu falei, mas 15 Nm para esse parafuso não vai. Ele falou assim, não, vai. Eu falei, mas só no classe 10.9. Ele falou, não, vai. Ele mandou um datasheet do parafuso. Era um parafuso fora de norma, um parafuso especial, com uma liga de aço diferenciada, que ia até 15 Nm. Tá? Então, isso é importante a gente estar sabendo para que a gente faça direitinho a especificação. Aqui eu vou fazer um comparativo de desempenho entre inserto e parafuso, para vocês terem uma ideia quando for escolher o tipo de inserto. Então, eu selecionei o mesmo parafuso, M4, classe 8.8, onde eu tenho um torque máximo aqui de 3.1 quando instalado a seco. Eu estou comparando isso com valores de referência, tá? Da Spyro. Isso aqui você vai encontrar na página 20 e 21 do nosso catálogo. São testes que a gente fez de tração e torque dos nossos insertos instalados adequadamente num plástico PA66, num nylon. Tá? E outra coisa, uma coisa que é bastante importante, os furos que nós fizemos nessas peças foram furos usinados. Então eu tinha, por exemplo, uma peça maciça de nylon e eu fiz um furo usinado, eu furei com uma broca. Ou seja, o furo ficou bastante bom, bastante perfeito. No entanto, por incrível que pareça, uma peça, quando ela é injetada com furo já na peça, esse inserto tende a ter um rendimento melhor, tá? Tende a ter um rendimento melhor. Então, vamos lá. O inserto 29 curto, ele suporta 7 Nm, mais do que o dobro do torque requerido pelo parafuso. Então, ou seja, se esse inserto da Spyro foi instalado adequadamente na sua peça, ele vai suportar mais do que o dobro. O inserto da série 30, né, esse mesmo inserto longo, ele suporta 10 Nm, 3 vezes mais em torque. Lembre, instalado no nylon, adequadamente. Tá? O inserto da série 50 instalado por pressão, né? Ele suporta 5.5, ou seja, ele suporta bastante torque. Dependendo dos requisitos da sua peça, eu não preciso instalar quente, eu não preciso instalar moldado com a peça. Basta instalar um inserto por pressão, desde que eu não tenha um requisito de tração muito alto que vai sacar o inserto da peça. Mas também, assim, mesmo assim, a gente tem outra solução, que é a montagem reversa que eu mostrei. E os insertos da série moldado ou sobreinjetado, que é a 65 e o 63, eles excedem qualquer um desses torques da tabela. Então, eles suportam torque fácil, fast torque e tração. Então, as tabelas que eu falei são o seguinte: essas tabelas vocês vão encontrar no final do catálogo da Espirol. Então, está aqui, ó, por insertos para instalação térmica, furos retos, série 19 e série 29.
M4. Aqui eu tenho a informação de tração, tá vendo? Ó? O M4 suporta aqui, ó, 1.600 newtons de tração. O longo suporta 2.900. Vamos comparar aqui, olha. Quando a gente pega com o M4 da série 50, que é instalado por pressão, ele suporta só 500 newtons de tração. É bastante baixo quando comparado com os insertos térmicos. Mas não é nada ruim, dependendo da aplicação que você vai estar utilizando ele. Então, esses são os dados que eu preciso receber do cliente para que a Spyro tenha como devolver a vocês um relatório técnico com as nossas recomendações. Então, sempre que a gente tiver contato com vocês, a gente vai pedir essas informações para que a gente faça uma avaliação técnica. Vamos agora tratar um pouco sobre qualidade da instalação. Isso é bastante importante, porque o cliente faz tudo corretamente, plástico correto, inserto correto, furo correto, e o resultado final é ruim. Por que isso se deu? Bom, vamos ver aqui o que a gente vê de diferença entre o que nós definimos como uma instalação inadequada e uma adequada. Vejam que é adequada, eu tenho uma impressão perfeita de todos os recartilhos e rebaixos do inserto. Vejam como é todo preenchido, né? E quando a gente tem uma instalação não inadequada, ou porque foi uma pressão muito alta, não aqueceu a peça adequadamente, eu tenho uma impressão muito rasa do inserto, tá? Então, isso é o que a gente fala com os clientes. Fez a sua peça, corte ela e faça a instalação. E veja a verificação. E entendam, 70% da performance do inserto é dado pelo processo de instalação. Então, não adianta fazer tudo certo e pecar na instalação. Não usar a temperatura correta, não usar o processo correto, não usar o sistema de instalação mais adequado. Então, isso é bom vocês terem em mente. Não adianta fazer tudo certo e instalar inadequadamente. O que é instalar inadequadamente? É instalar por aquecimento em cadinho, é instalar com ferros soldos ou coisas parecidas, né, que não garantam que o inserto é aquecido ao longo do tempo. Você pode até falar assim para mim, Fábio, eu faço isso e funciona. Isso pode acontecer, porque os requisitos que vocês estão dessa peça, mesmo o inserto instalado de forma errada, ele está atendendo. Se você pegar ele, fizer o corte e olhar, você vai ver que a instalação não foi feita tão bem quanto deveria ter sido. Aqui tem um outro exemplo. Olha. É um inserto da série 29 curto. Ele bem instalado, veja como o plástico envolveu bem a peça, ele fluiu adequadamente, ou seja, eu coloquei a temperatura adequada, a pressão adequada e fiz a instalação adequada. O plástico fluiu. Olha a impressão perfeita que ficou. Aqui eu já não devo ter feito isso. Ou eu coloquei muita pressão, ou seja, não deu tempo da peça derreter e ele entrou praticamente frio. Então ele ficou mal instalado. Isso é o reflexo do que pode acontecer às vezes com você em alguma aplicação. Outra coisa bastante importante que a gente fala no processo de instalação é o nivelamento do inserto na peça. A gente recomenda que ele seja nivelado com a superfície da peça. Isso é o ideal, que ele seja nivelado. No entanto, mesmo estando acima incorreto, há um limite, até 0,13 milímetros. Acima do nível da peça, essa peça ainda vai ter chance de ter a performance adequada. No entanto, abaixo, jamais. Porque abaixo você tem um fenômeno chamado arrancamento ou jack-out. Tá? Então, ou seja, isso vai com que o inserto saia da peça como se fosse uma... Imagina um processo, você está tirando uma rolha de um vinho, você está fazendo a tração e a rolha está saindo. Vai acontecer a mesma coisa com o inserto. Ele vai sair da peça porque ele está abaixo do nível, ele não tem contato com a peça. Tá? Aqui tem um outro exemplo de instalação inadequada. Por quê? Eu devo ter feito, pode ter ocorrido o furo inadequado do cliente. Ficou pequeno, então sobrou plástico. Eu posso ter colocado muita pressão na instalação, eu posso ter colocado temperatura excessiva na instalação, deu resultado inadequado. Ou nível baixo da peça, também deu resultado inadequado. Isso vai fazer com que eu tenha jack-out. Tá? Então, tudo isso tem que ser avaliado no processo de instalação. E, para finalizar, o que a gente chama de montagem ideal. Tá? Eu comecei com isso e vou terminar com isso, que são os dois componentes, limitador de compressão e inserto roscado. Vejam só, aqui tem um exemplo diferente do que a gente está tratando,
eu tenho uma peça de alumínio, a rosca está nessa peça de alumínio, e uma tampa de plástico. Veja que essa tampa de plástico eu tenho nela limitador de compressão em todos os furos. Por quê? Na hora que eu vou dar o torque de aperto aqui, nessa peça, ela vai comprimir levemente o plástico, mas não a ponto de quebrá-lo, só de travar ele. E toda a tração vai ser dada em cima do limitador de compressão. Então eu vou ter a tração aqui. O que vai garantir com que a força de atrito entre a rosca do inserto e a rosca do parafuso seja mantida ao longo do tempo, porque eu estou com contato metal-metal. Então, isso é importante, sempre utilizar limitador de compressão nas minhas montagens com inserto em peças plásticas. Tá? Então, para a gente finalizar, o desempenho de inserto depende do quê? Depende do tipo de inserto e das suas características, do tipo de plástico, se ele é amorfo, se ele é semicristalino, se ele é termofixo. Depende do projeto da peça, se o meu furo está adequado, se eu tenho uma parede em volta do inserto adequada, se eu tenho nervuras adequadas. A precisão do furo, não adianta fazer tudo isso e na hora da injeção o furo não sair adequadamente, sair com uma angulação muito errada, ou muito fechada, ou com tolerâncias muito abertas. Os requisitos de torque e tração bem definidos para a peça, isso é importante. Às vezes o cliente define um torque ou uma tração que nem o parafuso suporta, então isso tem que ser bem avaliado. E a qualidade do processo de instalação. Eu diria que todos são importantes, mas não adianta finalizar o processo de instalação de forma errada. Isso é muito importante, o processo de instalação. Tá? Considerações finais. Sempre consulte a Spyro. Tem a Spyro como parceira. A gente está aqui dando esse treinamento, mas a gente quer muito estar na companhia de vocês junto com o seu time de engenharia, fazendo parte do seu time de engenharia. Né? Utilize sempre insertos roscados com limitador de compressão. Isso aqui é fundamental. Utilize componente padrão para ter um ganho de custo, um ganho de processo. Defina requisitos adequados e, mais importante, realize testes práticos para validar a nossa solução. Faça a solução, mas realize em teste prático. E agora eu vou passar de volta ao Igor para ver as questões finais. Excelente, Fábio. Muito obrigado. Mais algumas perguntas recebemos aqui, né? Vamos fazer algumas delas. Uma primeira pergunta, ela diz o seguinte, Fábio. Encontrei aqui no catálogo de vocês as informações de torque e de força de extração de cada inserto. Vocês garantem essas medidas como Bom, como eu disse, são dados de performance de catálogo que a Spyro fez em teste de bancada. Né? Então, no plástico no PA 66, com furo usinado e instalado adequadamente. Então, assim, a gente não pode garantir porque são muitas variáveis envolvidas no processo de instalação. Se você fizer tudo adequadamente, você vai encontrar números muito parecidos, até às vezes superior. Mas por que a gente fala não garante? Porque eu tenho muita coisa envolvida, temperatura, tipo de instalação, tipo de plástico. Então, o cliente vem até a gente para a gente ajudá-los com isso, mas é uma boa ferramenta. Ali vai te dar uma ideia de norte. Aquilo é um norte, com bastante precisão. Mas lembre, vai depender do tipo de plástico do processo de instalação. Perfeito, Fábio, obrigado. Mais uma pergunta é a seguinte, o cliente diz assim, hoje eu estou com um projeto para um cerco instalado a quente e eu pretendo utilizar ferro de solda na instalação. É realmente a solução mais indicada? O que você indicaria? Não, no meio da apresentação eu comentei sobre isso, que é uma pergunta recorrente que a gente recebe dos nossos clientes. O processo de instalação é bastante importante. Então, qual é o processo de instalação da Espirol? Você tem uma ponta aquecida, que ela vai entrar dentro do inserto, vai tocar o inserto, esse inserto vai estar dentro da peça plástica, e à medida que esse inserto vai ganhando temperatura, ele vai derretendo o plástico e a pressão vai sendo vencida e vai ser introduzido na peça. E ao longo desse caminho, a peça continua sendo aquecida, ela não perde calor, ou seja, eu garanto com que o plástico vai ser derretido em todo o percurso do inserto. Com ferro de solda, eu não acredito que você vai ter essa qualidade de instalação. Mesmo que você instale e tenha sucesso, se você fizer aquele teste de cortar na longitude, da transversal a peça e dar uma olhada, você vai ver que ela não foi bem instalada. O que quer dizer isso? Que mesmo mal instalado, os requisitos do inserto estão te atendendo, mas não foi bem instalado. Perfeito, obrigado. Uma última pergunta.
Diz assim, Igor, eu vi aqui que o Fábio em todo momento apresentou insertos de latão e insertos de alumínio. Por acaso, a Espiral fabrica insertos de algum outro material, como por exemplo aço carbono? Não, a gente não produz insertos em aço carbono, somente latão e alumínio, porque, vamos lá, se eu fizer apesar do aço carbono ser um material mais econômico, eu teria que fazer um recobrimento de zinco, alguma para garantir com que eu tenha a proteção à corrosão, né? Então você faz uma peça plástica, você coloca um inserto de aço, ele precisa de zincar. E além disso, na hora que eu estiver parafusando, eu posso estar tirando essa proteção e não vai dar um rendimento muito bom para frente com relação à corrosão. Então, por esse motivo, a gente já faz nossas peças em latão, em alumínio, e devido a esse grande ganho de escala, o custo é bastante acessível. Então, excelente. Eu encerro as perguntas por aqui. Pessoal que me mandou as perguntas aí no chat, fique tranquilo, tá? Eu não respondi aqui agora, mas nós vamos responder para vocês depois. Entramos em contato com vocês via e-mail ou telefone, ok? E já aproveito aqui para deixar o convite para vocês para o nosso próximo treinamento. Vai ser um treinamento voltado para limitadores de compressão. Como vocês puderam ver, é uma peça de extrema importância, principalmente aí ao que diz respeito ao trabalho com a união, juntamente com os insertos roscados. Tá? Então, nós estamos preparando esse treinamento também. Em breve vamos enviar um convite para vocês com a data pré-definida, ok? Volto a ressaltar aqui o fato de que nós podemos fazer uma apresentação voltada para a sua empresa, seja ela presencial ou virtual para a sua equipe, ok? Então fica aí o convite. E é isso, pessoal. Fica o convite aí, envolva a Espiral nos seus próximos projetos de melhoria, projetos de desenvolvimento de novos produtos. Caso vocês tenham dificuldade com a montagem de qualquer elemento de fixação que faça parte da nossa linha, conte com o nosso suporte de engenharia para ajudar vocês na solução, tá? E é isso aí, fica o convite. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Passo aqui a palavra para o Fábio para os agradecimentos. Informo também que essa apresentação ela vai ser disponibilizada no nosso canal no YouTube e fique à vontade para acessar o nosso canal e nos seguir lá. Bom, pessoal, então eu quero agradecer a todos. Foi muito bom passar essa 1 hora com vocês, dividindo um pouco da nossa experiência. E assim como o Igor falou, estamos aqui à disposição para contatos, futuros projetos e contate a Espirol para ter a gente como parceiro de negócio. Obrigado a todos e boa tarde.